uma nova cepa do coronavírus é detectada na Argentina, anuncia o Ministério da Saúde. Foi relatada a existência de 2 amostras na Argentina, bem como a variante do Amazonas em 2 outros viajantes, segundo um Twitter no ministro da Saúde da Argentina. Ginés González Garcia, ministro da Saúde da Argentina, relatou que foi descoberta em solo argentino uma nova variante do SARS-CoV-2. Recentemente se detecta a variante de Amazonas P1 em dos muestra e la variante no Rio de Janeiro P2 em outros no varejos, todos eles provenientes de Brasil. Recentemente, a variante do Amazonas P1 foi detectada em 2 amostras, a variante do Rio de Janeiro P2 em 2 outros viajantes, todos eles vieram do Brasil. O alto funcionário argentino destacou a necessidade de realizar uma vigilância epidemiológica genômica devido à descoberta da variante na Argentina. Estas descobertas remarcam a importância de implantar uma vigilância epidemiológica genômica ativa para monitorar a introdução dessas variantes em nosso país, acrescentou Garcia. Neste domingo 7, a Argentina registrou 3.658 novos casos da Covid-19, elevando o número total de infecções para 1.980.347, de acordo com a Universidade de Johns Hopkins dos Estados Unidos. Houve também 61 mortos, elevando o número total de mortos pela Covid-19 no país para 49.171 desde o início da pandemia, com a agência Sputnik Brasil. A administração de Biden reata relações com o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Os Estados Unidos participarão como observador no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, do qual havia se retirado em junho de 2018, sob a administração de Trump, enquanto buscavam por reformas, afirmou um representante dos Estados Unidos durante o fórum em Genebra nesta segunda-feira, 8. Tenho prazer em informar que nesta manhã o secretário Antony Blinken vai anunciar que os Estados Unidos reatarão relações com o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas como observador. Fazemos isso sabendo que a maneira mais eficaz para reformar e melhorar o Conselho e mantendo a relação com ele com determinados princípios, afirmou o encarregador de negócios dos Estados Unidos, Mark Kassaire, citado pela Reuters. Os Estados Unidos acredita que o fórum seja importante para aqueles que lutam contra a tirania e a injustiça em todo o mundo, que sua presença pretende garantir que ele possa atingir esse potencial, afirmou um responsável oficial sênior dos Estados Unidos, citado pela agência de notícias. A administração de Biden acredita em uma política exterior concentrada da democracia, direitos humanos, igualdade e uso eficaz de ferramentas multilaterais em um importante elemento de visão, ressaltou Kassaire. Trump deixou a principal agência de direitos humanos do organismo mundial em 2018 devido ao seu foco desproporcional em Israel, que recebeu o maior número de resoluções e críticas do Conselho que qualquer outro país, inclusive que o número de resolução contra os países autoritários entre seus membros. Além disso, Trump não conseguiu obter reformas exigidas pela então embaixadora dos Estados Unidos das Nações Unidas, Nikki Haley, com a agência Sputnik Brasil. Bitcoin bate recorde histórico após notícia de investimento do Tesla. Criptomoeda bateu um novo recorde, superando os 43.231 mil, depois que a Tesla, controlada por Elon Musk, anunciou um investimento de 1,5 bilhões e 8,81 bilhões em moedas digitais.
De acordo com o portal CoinMarketCap, que calculou o preço médio para mais de 20 bolsas a partir das 13 GMT, das 10 horas em Brasília, o Bitcoin estava sendo negociado em alta de 21,34%, de 43.309, 233.340 na Binance, a maior bolsa de criptomoedas em termos de volume de negócio. Bitcoin subiu 10,71% para 43.057, 231.982, de acordo com o anúncio da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, do CEC, na sigla em inglês. A Tesla informou que atualizou sua política de investimento em janeiro de 2021 a fim de ter mais flexibilidade, diversificando a maximizando os lucros. Com parte da política atualizada, a empresa pode investir algum dinheiro em certos ativos de reservas alternativos, incluindo ativos digitais, barras de ouro, fundos negociados em bolsa, entre outros, com a agência Sputnik Brasil. Redes Municipal e Estadual do Rio inicia hoje o ano letivo. Aulas presenciais começam no dia 24 para os alunos da pré-escola e dos primeiro e do segundo anos do ensino fundamental. Demais séries voltam na semana seguinte, segundo a Secretaria de Educação. As redes de ensino estadual do Rio de Janeiro e municipal da capital fluminense iniciam nesta segunda 8 o ano letivo. As escolas municipais da capital inicialmente terão apenas ensino à distância nos primeiros dias. As aulas serão transmitidas pela TV Escola, canal 2.3, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h30. A partir da 23 de fevereiro, começa a funcionar o ensino remoto através do aplicativo Rio Educa em Casa. Além disso, será oferecido aos alunos material impresso. As aulas presenciais começam no dia 24 para os alunos da pré-escola e dos primeiro e do segundo anos do ensino fundamental. As demais séries voltarão na semana seguinte, de acordo com o calendário da Secretaria Municipal de Educação. Na segunda etapa, 2 a 3 semanas depois, devem retornar os alunos de parte das creches e do terceiro, do quarto, do quinto ao nono ano. A partir do sexto ano, as 2 e 3 semanas depois da segunda etapa, voltam às aulas presenciais. Os estudantes de parte das creches e do sexto ano, além do 7 e do 8º ano, da educação de jovens e adultos PEJA e das classes especiais. No entanto, o retorno presencial não é obrigatório para os alunos profissionais de educação que façam parte do grupo de risco para a Covid-19, como idosos e pessoas com comorbidades. Não voltaram às atividades presenciais enquanto não forem vacinados. Apenas escolas que possam adotar os protocolos de segurança contra a Covid-19 reiniciarão as aulas e as demais terão que receber adaptação em sua instalação. Comunicarão à comunidade o data do retorno. Rede estadual. Já a rede estadual inicia o ano letivo, mas ainda sem aulas. Em fevereiro, as escolas do estado receberão os alunos em grupos e horários pré-agendados para fazer uma avaliação socioemocional. A ideia é fazer um diagnóstico para saber o que os alunos esperam da escola depois de um ano fora da sala de aula. As aulas só serão retomadas no dia 1º de março no modelo híbrido, ou seja, presencial e também remoto. O ensino presencial será feito com revezamento das turmas em dias
alternados com a Agência Brasil. Participantes do Enem Digital podem pedir reaplicação. A solicitação pode ser feita por candidatos que não fizeram o exame por causa de sintomas de Covid-19 ou de outras doenças infectologistas e por quem teve problemas logísticos. Candidatos que não puderam participar do Exame Nacional do Ensino Médio do Enem Digital por estarem com sintomas de Covid-19 ou de outra doença infectologista e aqueles que não conseguiram fazer a prova por problemas logísticos podem, a partir de hoje, 8, pedir na página do participante para participar da reaplicação do Enem. O prazo para que isso seja feito vai até o próximo dia 12. As provas do Enem Digital foram aplicadas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, nas semanas que antecederam cada uma das aplicações. Os candidatos puderam enviar exames e laudos médicos ao Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais do Ensino Teixeira do INEP. Aqueles que ainda não o fizeram poderão agora acessar o sistema online. As provas da reaplicação serão nos dias 23 e 24 de fevereiro, apenas na versão impressa. De acordo com o balanço divulgado pelo INEP, 320 participantes do Enem Digital já fizeram os pedidos e foram aprovados 194 solicitações. O prazo para os pedidos de reaplicação do Enem impresso foi entre os dias 25 e 29 de janeiro. Os resultados das análises dos pedidos, tanto dos participantes do Enem impresso quanto do digital, serão divulgados até dia 15 deste mês. Além da Covid-19, pode solicitar a reaplicação participantes com coqueluche, difteria, doenças invasivas como hemófilis, influenza, a doença meningocócica e outra, meningite, variola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela. Segundo o INEP, para análise da possibilidade de reaplicação, a pessoa deverá inserir obrigatoriamente, no momento da solicitação, o documento legível que comprove a doença. Na documentação deve constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição e o código correspondente à classificação internacional de doença do SID-10, além da assinatura e da identificação do profissional competente com respectivo registro no Conselho Regional de Medicina, CRM, do Ministério da Saúde, RMS, ou de órgão competente, assim como a data do atendimento. O documento deve ser anexado em formato do PDF, PNG ou JPG no tamanho máximo de 2 MB. Problemas na aplicação. Também poderão pedir a reaplicação estudantes que tenham sido prejudicados por problemas logísticos. De acordo com o digital do Enem, são considerados problemas logísticos por desastres naturais que prejudiquem a aplicação do exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local, falta de energia elétrica, falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante que solicitou o uso de leito de tela ou erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante. No primeiro dia de aplicação do Enem Digital, foi registrado o problema em um servidor que atrasou o envio das provas para os computadores onde os participantes fariam o exame. Por causa do tempo
eles não puderam fazer as provas. Esses participantes também terão direito à reaplicação. Também terão direito à reaplicação os estudantes que fariam a prova nos estados do Amazonas, onde o exame foi suspenso por causa dos impactos da pandemia. As provas do Enem Digital foram também suspensas em um dos locais da prova em Amapá, por conta do problema de infraestrutura. Os pedidos de reaplicação serão analisados pelo INEP. A aprovação ou a reprovação do pedido deverá ser consultada também na página do participante. Os participantes também podem entrar em contato com o INEP pelo telefone 0800 61 61 61. O INEP recomenda, no entanto, que os candidatos façam a solicitação pela internet. Cronograma. O Enem 2020 tem uma versão impressa aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro. Uma digital realizada nos dias 31 de janeiro a 7 de fevereiro. Ao todo, cerca da metade dos inscritos no Enem impresso, aproximadamente 70% do Enem digital, faltaram às provas. O INEP divulgará na quarta-feira 10 os gabaritos das questões objetivas do Enem digital. Os cadernos de prova já estão disponíveis na página da autarquia. O resultado final, tanto da versão impressa quanto da digital e da reaplicação, será divulgada no dia 29 de março. Os candidatos podem usar as notas para concorrer às vagas no ensino superior, por meio de programas com o Sistema de Seleção Unificada, do SISU, que ofereceu vagas em instituição pública do ensino superior. Programas Universidade para Todos, ProUni, que oferece bolsa de estudo em instituições privadas no Fundo de Financiamento Estudantil do FIES, com Agência Brasil. Incentivado pelo senador da cueca Garimpo Ilegal, em Porcalha, cachoeiras em terras indígenas de Roraima. O líder indígena diz que o exército não toma medidas contra os garimpeiros no local. A explosão do garimpo ilegal na terra indígena Raposa, Serra do Sol, TIRSS, encheu de rejeitos cachoeiras próximas de Irumutã, sede do 6º Boletão de Fronteiras do Exército. A região é um dos principais pontos turísticos de Roraima. Fotos tiradas no final de janeiro, cuja veracidade foi confirmada pela reportagem da Folha, mostram as cachoeiras Sete Quedas e Uruca, no Igarapé do Uruca, com a água barrenta no lugar da cor esmeralda. Outras imagens da mesma época revelam garimpeiros cavando em um local próximo dali. Pessoas familiarizadas com a região afirmam que a água do Igarapé costuma ficar mais turva após as chuvas, mas sem alcançar a tonalidade e registrada pelas fotos de janeiro. Localizadas a 290 quilômetros ao norte de Boa Vista, Irumutã e o município mais setentrional do Brasil, está próximo da fronteira com a Guiana. Boa parte das cachoeiras está aberta à visitação mediante autorização dos indígenas, mas o turismo ainda é incipiente, com pouca infraestrutura. Em 2019, a TIRSS sofreu as primeiras invasões de garimpeiros, desde que a demarcação havia sido homologada 11 anos antes para a liderança indígena
Eles são estimulados pelas promessas do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, para legalizar a atividade, e a proposta tramita no Congresso e é considerada prioritária pelo Planalto. Em Roraima, a invasão garimpeira contou com o apoio do senador licenciado Chico Rodrigues, flagrado pela Polícia Federal em outubro, com dinheiro em sua cueca, e à época do escândalo, que era vice-líder do governo Bolsonaro no Congresso. Em janeiro de 2020, quando ainda estava à frente do mandato, Rodrigues visitou um dos garimpos ilegais na TIRSS em um vídeo gravado por ele no local. O parlamentar aparece ao lado de indígenas aliados a donos de garimpos, afirmando que se trata de um trabalho fabuloso, feito sem danos ambientais. Segundo o vice-coordenador do Conselho Indígena de Roraima, do CIR, Macaxu, Edinho Batista de Souza, os garimpeiros ilegais agem Urimutã há pouco mais de um ano. Ele atribuiu a invasão às promessas de Bolsonaro e, mais recentemente, a aprovação na Assembleia de Roraima de um projeto do governo Antônio Denarium, do PSL, que libera o garimpo, mesmo sem a realização de estudos prévios. O projeto é para terras estaduais, mas praticamente apoia essas atividades ilegais. Os relatos das lideranças é de que os garimpos estão crescendo, mas agora, afirmou Souza. O líder Macaxi diz que o exército faz na região de Urimutã contra os garimpeiros, apesar de poderem atuar contra crimes ambientais no marco da Operação Verde Brasil 2. A maioria das esferas de governo está ocupada pelo pensamento do Bolsonaro, de Souza. Já denunciamos, chamamos para a Assembleia, fizemos documentos, mapas, entregamos fotografias, mas até agora nada. O Exército está ingressado, alega quem tem a questão da fronteira, mas quem invade os brasileiros mesmo não é estrangeiros. O líder Macuxi diz que o garimpo está poluindo os igarapés que abastecem de água e peixe diversas comunidades indígenas, trazendo impacto negativo para a saúde em Uiramutã. Há relatos de traços de ouro nas nascentes. A reportagem enviou perguntas por e-mail ao comandante militar da Amazonas, CMA, questionando a atuação do Exército, mas não houve resposta até a conclusão do texto. A demarcação da Raposa Serra do Sol tem dois adversários históricos no governo federal. O próprio Bolsonaro é o ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e General Augusto Heleno. Com o deputado Bolsonaro se opôs à demarcação no Congresso em dezembro de 2018. Então, o presidente eleito disse que iria rever a medida, que provocou a retirada dos fazendeiros, não indígenas, principalmente arrozeiros, mas depois recuou da proposta. Já o general Heleno perdeu a chefia do SMA após criticar a demarcação da Raposa. Em palestra, o militar chamou a política indigenista do então presidente Lula PT de lamentável e caótica. Os indígenas da Raposa Serra do Sol voltaram em peso contra Bolsonaro em 2018,
Apesar de ter obtido 71,5% dos votos no segundo turno em Roraima, ele perdeu para Fernando Haddad, do PT. Nos 3 municípios que formam território Pecaraima, Normandia e Urinutã. Folha Expresso. África do Sul coloca a vacinação da AstraZeneca em espera sobre dados de variantes. A África do Sul colocará em espera a vacina Covid-19 da AstraZeneca em seu programa de vacinação depois que os dados mostrarem que ele deu a proteção mínima contra a infecção leve e moderada causada pela variante coronavírus dominante do país. O ministro da Saúde, Zali Mikase, disse neste domingo que o governo guardaria conselhos dos cientistas sobre a melhor forma de proceder depois que um estudo mostrou que a vacina AstraZeneca não reduziu significativamente o risco de Covid-19, leve ou moderado a partir do 501Y, variante V2, que causou uma segunda onda de infecção a partir do final do ano passado. Diante da circulação generalizada da variante mais contagiosa, a vacina estava mostrando eficácia em torno de 75%, disseram os pesquisadores. Em uma análise posterior baseada principalmente em infecção pela nova variante, houve apenas um risco 22% menor de desenvolver a Covid-19 leve e moderado versus aqueles que receberam placebo, embora os pesquisadores tenham dito que o número não era estatisticamente significativo devido ao desenho do teste estar bem abaixo da referência de pelo menos 50% que os reguladores definiram para que as vacinas sejam consideradas eficazes contra o vírus. O estudo não avaliou se a vacina ajudou a prevenir a Covid-19 grave porque envolvia principalmente adultos relativamente jovens não considerados de alto risco para doenças graves. A AstraZeneca disse no sábado que acreditava que sua vacina poderia proteger contra doenças graves, que já havia começado a adaptá-la contra o 501Y, variante V2. Ainda o professor Sharbi Madhi, pesquisador-chefe do teste AstraZeneca da África do Sul, disse que os dados sobre a vacina eram uma verificação da realidade que era hora de recalibrar nossa expectativa de vacinas da Covid-19. A África do Sul espera vacinar 40 milhões de pessoas, ou 2/3 da população, para alcançar algum nível de imunidade de rebanho. A expectativa era que a vacina AstraZeneca se lançasse aos profissionais de saúde neste segunda-feira, recebendo 1 milhão de doses produzidas pelo Instituto Sérum da Índia, SII. Em vez disso, oferecerá a vacina aos profissionais de saúde, desenvolvida pela Johnson & Johnson e pela Pfizer Biotech, nas próximas semanas. O que isso significa para o nosso programa de vacinação, que dissemos que começará em fevereiro? A resposta que ele vai continuar, disse Mix em uma coletiva de imprensa online. A partir da próxima semana, nas próximas 4 semanas, espero que haja vacinas da Johnson & Johnson e haverá vacinas da Pfizer. Professor Salih Abdul Karim, epidemiologista que assessora o governo, disse que era preciso uma nova abordagem para as imunizações, dada incerteza sobre quão eficazes as vacinas atuais seriam contra o 501Y, variante V2. Primeiro, uma vacina deve ser usada
em um grupo-alvo para avaliar as taxas de hospitalização. E, em seguida, se for eficaz na redução das hospitalizações, ela pode apresentar em larga escala, disse ele. Se não fosse eficaz na redução das hospitalização, os indivíduos que a receberão deveriam receber outra vacina eficaz, seja um reforço baseado na variante ou outra vacina, acrescentou Abdul Karim. É provável que a África do Sul experimente uma terceira onda de infecção quando o inverno começa em cerca de 4 meses, disse Mahdi. Ele acrescentou que seria um pouco imprudente descartar os primeiros milhões de doses da AstraZeneca que o país havia recebido, quando ainda havia uma chance de proteger contra a Covid-19. Amban Pillai, vice-diretor-geral do Ministério da Saúde, disse que a data de validade das doses da AstraZeneca foi em abril, mas o governo estava falando com o SII para buscar uma prorrogação ou troca. Mahdi disse que a África do Sul pode querer reformular seu grupo-alvo para vacinação. Ele realmente precisa ser centrado em torno da prevenção de doenças graves e mortes do que provavelmente será um ressurgimento em breve com a agência Reuters. Brasil quer doar 1 milhão de testes de Covid, quase vencidos ao Haiti. O pacote é parte dos cerca de 5 milhões de testes que ainda se encontram encalhados em um armazém federal do Itamaraty. Ministério da Saúde diz que o pedido foi feito pelo governo caribenho, mas ainda se avalia a capacidade local de processar as análises. O Ministério da Saúde tenta doar parte dos cerca de 5 milhões de testes para detecção da Covid encalhados em um armazém federal e que vence a partir de abril, num esforço de reduzir o estoque e evitar mais desgastes. A imagem do general Eduardo Pazuello, chefe da pasta, o governo pretende entregar ao Haiti um milhão desses exames. Outros lote foi oferecido a hospitais filantrópicos e santas casas que devem recusar. Como o Estadão revelou, em novembro, o Ministério guarda 7,1 milhão de exames do tipo RT-PCR e mais indicado para diagnóstico da doença. É a maior parte, 96%, teria de ir ao lixo entre dezembro e janeiro. O produto ganhou mais de 4 meses de validade e 2,1 milhões de exames foram entregues até agora, mas a gestão de Pazuello continua com dificuldade para consumir o estoque. O processo de detecção da doença exige também a disponibilidade de cotonetes, swab, tubos, coletores, reagentes de extração do RNA e outros insumos para não sequer. O Brasil conseguiu comprar em grande escala. Uma equipe de Pazuello está em Porto Príncipe para negociar a entrega e avaliar se o país tem condição de receber o material. A negociação para entregar dos exames ocorre no momento em que Pazuello está sob a pressão e tenta evitar novos fracassos de logística. O general investigado no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta omissão na ajuda ao Amazonas e precisou depor à Polícia Federal. Além disso, receber críticas pela demora para comprar vacinas, pelo avanço da pandemia no país e por causa da oposta em medicamentos sem eficácia com a cloroquina. O Itamaraty
e o Ministério da Saúde afirmam que o governo haitiano pediu a doação dos testes. Não está claro se a quantidade ofertada foi proposta pelo Brasil ou pelo país caribenho. A área da saúde, por estar entre os temas prioritários para a reconstrução e a estabilização do Haiti, constituiu um dos principais eixos da cooperação com o país, bem como objeto de diálogo constante entre os dois países. O governo do Haiti solicitou ao Brasil a doação de testes para detecção e está finalizando os trâmites administrativos correspondente, afirma o Itamaraty em nota. Com a população cerca de 19 vezes maior que o do Haiti, o Brasil patina para realizar testes no Sistema Único de Saúde do SUS. A meta do governo era fechar 2020 com mais de 24 milhões de amostras analisadas, mais cerca de 10,2 milhões de exames RT-PCR foram feitos na rede pública até agora. Mesmo os exames entregues aos estados e municípios não foram totalmente consumidos, entre outras razões pela falta de todos os insumos de análise. Além disso, o produto hoje encalhado não é compatível com toda a rede de laboratório do SUS. Esse exame é da marca coreana CNGene e foi comprado por meio da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, por 42. A unidade, a validade original era de 8 meses, mas foi estendida por mais de 4 meses pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa, com base em estudo de fabricantes. O Brasil tem fortes laços com o Haiti. Chefiou uma missão de paz da Organização das Nações Unidas da ONU no país caribenho entre 2004 e 2017. Nesse período, generais que apoiam e têm cargos no governo Bolsonaro comandaram as tropas internacionais com o ministro Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional Luiz Eduardo Ramos, secretário de governo, e o comandante do Exército Edício Pujol. A saúde também participou das ações para reconstruir o sistema de vigilância sanitária destruído pelo terremoto de 2010. A Embaixada do Haiti no Brasil afirma que não está a par das conversas. O Estadão apurou que o diálogo está sendo feito entre o governo brasileiro e o Ministério da Saúde do Haiti. Depois de 2 semanas sendo questionado sobre o tema, a pasta de Pazuello respondeu que o pedido de doação foi apresentada pelo governo caribenho. Disse ainda que pediu ao país para confirmar se tem estrutura. Doria ameaça ir ao Supremo se o governo federal não der prazo para habilitar leitos de Covid no estado. Tucano afirma que das 5.000 vagas de internação custeada pelo Ministério da Saúde em 2020, só 564 estão disponíveis neste ano. O governo João Doria, do PSDB, afirmou que pretende recorrer ao STF, Supremo Tribunal Federal, se o Ministério da Saúde não informar até o fim desta segunda-feira, 8, o prazo para habilitar os leitos de internação para Covid-19 no estado que deixaram de ser custeados pelo governo federal. Nos últimos dias 3, o secretário estadual de Saúde, Jean Goriqueten,
havia informado que cerca de 5.000 leitos custeados pelo governo federal no estado de São Paulo até o fim de 2020. Somente 564 estão habilitados neste ano. A habilitação prevê repasse de verba para o custo com profissionais, equipamentos e insumo para a manutenção do funcionamento dessa vaga no SUS do Sistema Único de Saúde. Dori afirma que o Procuradoria-Geral do Estado já foi autorizada a conduzir a questão na Justiça, caso a resposta não venha nesta segunda. Segundo Goriquem, o Estado já enviou reiterados ofícios ao Ministério da Saúde, solicitando posicionamento do governo federal acerca de habilitação desses eleitos, mas não obteve resposta. Não podemos esperar a pandemia e devastadora. O secretário ainda afirmou que os outros estados também tiveram a mesma redução na disponibilidade de vagas custeadas pelo governo federal, e o Conselho Nacional dos Secretários da Saúde vai reiterar ao Ministério que se oposiciona de forma definitiva, clara, a respeito da habilitação desses leitores da Folha Expresso.